Bom, já estudei lógica de programação, algoritmos. O que eu devo estudar para conseguir aprender, para conseguir ser um bom programador? O que eu devo, hein? Opa, Felipe Fontoura por aqui, autor do método Programar do Zero, fundador do blog devsamurai.com.br, e eu tô nesse vídeo hoje mais que especial para te falar quais são os passos ou os diversos passos, como se fosse um cronograma técnico, como se fosse um cronograma de estudo, uma lista de estudo para conseguir dominar a programação, para que você consiga ser um bom programador. Imagina o seguinte, você, como eu comentei, já começou a estudar programação, já está ali, ou então já pretende, ainda não sabe muita coisa, mas pretende estudar programação e você não sabe, não tem a mínima ideia do que você precisa estudar. O que será que você precisa estudar? E é nesse vídeo de hoje que eu vou passar algumas dicas, é um vídeo um pouco, é um assunto um pouco mais complexo que não cabe num vídeo de 5 a 10 minutos, ok? Então por isso eu vou passar algumas dicas, mas são dicas já bastante importantes que vão te ajudar a alavancar. Bom, primeira coisa, talvez você esteja pensando que você precisa estudar lógica de programação para aprender a programar. Não sei, eu não gosto de utilizar esse método nas minhas aulas, ok? Sou professor, sou professor de curso técnico universitário também, e principalmente nessas primeiras etapas eu gosto de mesclar algumas situações. Por exemplo, não só o estudo de fluxogramas e algoritmos, mas também a aplicação desse processo. Por quê? Porque se você só estudar algoritmos e lógica de programação, todo esse negócio é muito chato, ok? Não é uma coisa... Quem falou pra você que era super legal? Não sei, tem minhas dúvidas. Mas, resumindo, não foque muito, se você quiser começar por lógica de programação, não foca muito nisso não, tá? Passa rapidinho por esse assunto para que você possa seguir a segunda parte. Bom, terceira parte aí, né? Terceira situação que você precisa seguir. Na parte da computação, existem três grandes áreas. Quais são essas três grandes áreas atualmente? Claro que isso pode mudar a partir de estar mudando a partir do momento que esse vídeo está sendo gravado. Primeira grande área, e depois eu comento um pouco mais sobre o mercado, que é a área de desktop, ok? Existe aí uma grande demanda por profissionais nessa área de desktop, que é criar programas aí Windows, talvez até multiplataformas que rodem nas plataformas Linux, Windows e Mac, ok? Para que eles possam rodar. E diferente de um site, você faz esse programa, você instala esse programa, normalmente ele tem uma parte visual, uma janela que você interage. E se você quer seguir nessa linha de programação, basicamente você precisa ali ficar atento a duas grandes tecnologias. A primeira é o C#, que domina aí essa tecnologia, essa parte de desktop, e o segundo o Java, que fica ali, a minha impressão é que é um segundo lugar. Não tenho dados científicos que comprovam isso. Tudo isso eu estou comentando. Aliás, todo esse vídeo é baseado na minha experiência, ok? Dos três, web. Esse é o mercado que começou a bombar lá na época da bolha, nos anos de 99 para 2000. É um mercado que sofreu um forte impacto, né, com a bolha, como foi a bolha do e-commerce, a bolha ali da web. Procura depois mais na internet para você ver, foi na época de 99 para 2000, tanto é que isso é batizado da bolha, né, a bolha da internet, foi nessa época. Que agora já está um mercado bem mais maduro, é um mercado que não se limita só a construções de site, mas pode ser construções de sistemas, ok, que rodam como se fosse um site, que estão integrados a bancos de dados, a qual você pode cadastrar clientes, cadastrar fornecedores, fazer sistemas de cadastro, por exemplo, controle, né, de repente até sistemas de compra, venda, RH, essas coisas. Ok? São sistemas bastante versáteis que você pode estar deixando disponível online e estar disponibilizando para os seus clientes. Inclusive, essa área, né, é a área que a minha empresa acaba atuando, construindo sistemas para web. Basicamente, nessa área há um ecossistema gigante de soluções para qual você pode, ecossistema de soluções e linguagens que você pode e deve até estudar. Bom, entre elas, uma é o PHP, depois você tem o Python, você tem o Java, C# também, como eu comentei na outra etapa, também funciona bem. Nessa área você tem o Ruby on Rails, você tem aí outras linguagens que também te auxiliam nisso, como por exemplo o JavaScript, o HTML e o CSS. Nesse grande mercado, nessa grande plataforma aí de programação web, é uma plataforma bastante vasta, ok? Mas se você quer
aí começar a fazer os seus primeiros sites, uma coisa um pouco mais tranquila, vamos assim dizer, você pode começar, por exemplo, com PHP. Existe uma grande diversidade de materiais na internet que falam sobre isso. O difícil realmente, como eu comentei, é achar o melhor material que possa te auxiliar. Mas PHP aí talvez para você seja a palavra da vez. Bom, o terceiro e grande mercado é o mercado das apps, o mercado mobile. Começou aí em 2007 com o anúncio do iPhone, quer dizer, nessa época nem tinha possibilidade de fazer app personalizada. Depois veio se popularizando muito com o Android, ok? E nasceu esse mercado, essa tendência de busca de profissionais que querem e sabem fazer aplicativos mobile. Basicamente, esses aplicativos vão desde pequenos joguinhos, ok, até grandes aplicativos aí de utilidade pública, como por exemplo de redes sociais ou mais especializados que fazem uma determinada função, como por exemplo aplicativos de matemática, engenharia, calculadora e tudo mais. São aplicativos que eu já usei também e funcionam muito bem, obrigado. Nesse ecossistema, basicamente, você vai trabalhar com duas grandes plataformas, que é a plataforma do iOS, que é a plataforma do Mac, e plataformas do Android, que você vai trabalhar basicamente com a linguagem de programação Java. Então, se você for para o iOS, você vai ter um mercado um pouco menor, uma fatia de mercado necessariamente menor, mas com uma qualidade um pouco maior. Um público que normalmente, mediante algumas estatísticas que eu levantei, é um público inclusive pagante, mais de um poder aquisitivo aí teoricamente um pouco mais abrangente em comparação com o pessoal do Android, que é numa esmagadora maior quantidade, só que num poder de compra ali, de negociação um pouco mais baixo. Mas não impede também de você, sei lá, fazer alguma coisa que faça sucesso em ambas plataformas. Que, aliás, plataformas híbridas é o que é bastante interessante dependendo do aplicativo que você está fazendo. Que você construir o aplicativo uma vez que roda em iOS, Android e o Windows Phone, nas três plataformas com código só. Normalmente esse tipo de app ela tem uma performance um pouco mais reduzida comparado às nativas, em que você escreve diretamente na linguagem de programação ali do sistema que você está produzindo, mas você, em comparação, tem essa vantagem que é bastante interessante, que é suportar uma base de código só. Ok? Isso é bastante legal. E temos alguns outros mercados aí que, em comparação à quantidade desses outros três, são mercados também bastante interessantes, que é, primeiro, o mercado de game, que é um mercado aí que vem crescendo muito, principalmente com a popularidade aí dos jogos puzzle, jogos de casualidade, e tem um range enorme, desde jogos que rodam no PlayStation 4, grandes jogos, por exemplo, Call of Duty, Battlefield, essas franquias gigantescas, até jogos indie, aqui são de pessoas independentes, estúdios independentes ali que fazem um joguinho e ganham inclusive bastante dinheiro com isso. Um mercado que teoricamente é bem interessante, só que eu particularmente não tenho muita experiência. Tá? O mais próximo de um jogo que eu fiz não foi publicado para telefone, era mais para experiência de aprendizado. Outros mercados também que são bastante interessantes são mercados de Big Data, que basicamente você vai virar e vai trabalhar com um cientista de dados, em que você vai pegar uma quantidade cavalar, uma quantidade ignorante e absurda de dados e vai extrair algum tipo de informação daquilo lá, como por exemplo, tendências de compra, tendências de voto. Isso também é muito valorizado nas indústrias, só que é um modelo um pouco mais, vamos dizer assim, trabalhoso e difícil de informação, que eu não recomendo logo de imediato. Talvez seja mais interessante você passar por um processo primeiro antes de começar a cair de cabeça nesse mundo, que é um mundo que exige outros conhecimentos e muitas vezes até de estatística e matemática. Bom, como eu comentei, esse vídeo é um vídeo muito... não dá para mim passar todos os conceitos, todas as nuances de mercado e aprendizado que você pode ter, ok? Isso foi só uma pincelada da minha experiência. Se você quiser saber mais dos mercados, com todos os detalhes, com todas as listagens de estudo, inclusive os materiais que você pode achar até gratuitamente na internet, acessa aí programardozero.com.br. Nesse método eu falo de como você pode aprender a programar em menos de um mês
e ainda se divertir com isso, criando o seu próprio joguinho. E além disso, eu vou te ensinar esse caminho das pedras, que é um caminho que você vai seguir, eu te passei todos os roteiros de estudo, tudo muito bem detalhado, tudo escrito, tudo muito bem organizado, para que você possa seguir em frente nessa carreira de programador e estudar de uma forma muito mais eficaz, sem que você fique perdendo horas aí em canais de YouTube, materiais aí, muitas vezes até que não vão te levar a lugar nenhum. E tecnologias que, sinceramente, talvez nem valha o esforço de você estar estudando aquilo para de fato ser um programador, de fato ganhar dinheiro com isso. Bacana? Então, se você gostou, se você quer saber mais do que estudar para ser um bom programador, acessa aí programardozero.com.br. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha, dá um like para mim, assim eu sei que se eu tô no caminho certo. Bacana? Tchau, tchau.